Bem-vindos de volta, apreciadores do caos. Nosso adulto reencarnado e roubado de status ainda finge ser colegial, ainda é alérgico à autoridade e hoje ele está prestes a inventar um Amazon Prime ilegal para constelações. No episódio passado, deixamos ele num mercadão normal. Neste episódio, ele dá uma olhada no capitalismo e basicamente diz: bonitinho isso aí, agora, cadê a versão ilegal? Abrimos no dormitório de Valhalla. Os outros alunos provavelmente estão estudando para a prova, discutindo sobre ranking ou escrevendo diário dramático. Kim Joo-yo está na frente do PC Gamer, jogando League of Legends. Mentira. Na verdade, ele está curvado em cima do celular, com cara de quem está pesquisando como vender fígado de dragão no eBay. Na tela, tutoriais. Guias. Fios de comentários bem suspeitos. Ele não está vendo meme. Ele está procurando uma coisa muito específica, um mercado secreto que só os insanos, os ricos ou os patrocinados usam. Um mercado negro virtual que não existe em nenhuma rede legal, onde você pode comprar e vender praticamente qualquer coisa, artefatos, relíquias, informações, talvez até um apocalipse seminovo. O nome não importa. O que importa é quem criou aquilo. Segundo os sussurros e treais de rumor, esse ecossistema inteiro foi construído por uma constelação guardiã chamada Regente Secreto, uma entidade tão poderosa e tão útil que até governos fingem que não enxergam. Porque aqui vem a parte divertida, o lugar é completamente ilegal. Toda transação é suja. E boa parte dos usuários também. E ainda assim, elite de alto nível, famílias grandes e organizações poderosas usam o site na maior cara de pau. Por quê? Porque quando o dono do site é uma constelação desse calibre, derrubar a plataforma não é aplicar a lei. É suicídio. Então os países fingem que não veem. As agências fingem que não veem. Todo mundo finge coletivamente que seus figurões não estão fazendo compra de contrabando como se fosse Black Friday. Para Kim, isso é perfeito. 300 anos atrás, ele enterrou tesouro igual dragão paranoico. Agora ele voltou num corpo pequeno e fraco, com um cofre cheio de loot lendário, sem nenhum papel que comprove. Ele precisa de dinheiro. Rápido. E esse shopping do Regente Secreto está gritando que é a solução. Ele rola mais um fórum duvidoso e acha exatamente o que estava esperando. Nos comentários de um post, escondido entre opiniões lixo e spam, lá está. Um link. Sem descrição. Sem preview. Só aquela URL que parece que ou abre um mercado secreto, ou enche o celular de vírus. Ele toca no link. Mas antes do abismo carregar completamente, o desastre ataca. Notificação de mensagem. A pequena Shoya-ren entrou no chat. A foto de perfil dela já podia ser considerada arma, as mensagens com certeza são. Na tela dele, um ataque massivo de emojis de coelhinho chorando começa a inundar a conversa. Linha após linha após linha. A Ren avisa que não vai conseguir ir pro treino amanhã. Coisa de família. Viagem. Ela está claramente arrasada, e expressando luto no idioma universal chamado spam. Quem encara a fazendinha digital de coelhos, com expressão vazia, em algum lugar da alma, o antigo deus da guerra dentro dele sussurra: já enfrentei reis demônios com mais autocontrole do que essa criança com emojis. Ele responde dizendo que está tudo bem, ele já tinha planos para amanhã mesmo. Aí, porque ele é uma pessoa péssima com senso de humor, manda umas reações de risada no chat. A Ren congela. Dá quase para ouvir o cérebro dela quebrando. Por que ele tá rindo? Eu sou piada para ele? Meus coelhinhos não significam nada? Kim suspira e esclarece, ele não está rindo dela. Só está desejando uma boa viagem, do jeito torto e engessado que o cérebro de adulto reencarnado dele acha que conta como consolar alguém. Ele também manda ela parar de samar coelhinho. O homem que um dia salvou o mundo agora está perdendo uma luta para figurinhas. Ironicamente perfeito. Satisfeito por ter evitado uma guerra mundial de emojis, ele fecha o chat e volta pro que realmente importa, marcar o primeiro encontro dele com o mercado ilegal das constelações. Ele confirma a reserva. Taxa de entrada, horário, localização, tudo certo. Então pega o moletom preto, enfia por cima,
Puxa o capuz até quase cobrir os olhos e sai do dormitório. Se alguém perguntar, é só um estudante normal dando uma volta. Na realidade, ele está indo vender história. O endereço leva até um lugar que um dia já foi café. Já foi elogio. Agora a porta de madeira está meio podre, as janelas cheias de poeira e a placa parece estar a um laudo da vigilância sanitária de ser exorcizada. Perfeito. Ele entra. Lá dentro, o café é um cemitério de cadeiras e móveis quebrados. O balcão está abandonado, as prateleiras vazias, mas Kim não veio pela decoração de interiores. Ele veio pelo canto. Lado direito, exatamente onde as instruções online diziam. Uma porta cinza sem graça espera nas sombras. Ele põe a mão na maçaneta, empurra e passa. Do outro lado, o mundo muda. O ar fica frio e estranho. Acima dele, um céu roxo se estende sem fim, cortado por nuvens brilhando sob uma lua pálida e inchada. No chão, fileiras de barracas e construções que definitivamente não existiam na cidade de cima. Sombras se movem. Luzes piscam. Vozes murmuram em uma dúzia de idiomas. Isso não é só uma sala. É uma cidade inteira subterrânea. Um mercado negro. Kim para por um segundo. A noite, o céu, a cor da lua, tudo lembra algo perigosamente familiar. 300 anos atrás, ele viu um céu igualzinho. Bem antes de tudo desmoronar. Ele solta o ar devagar. Não é nostalgia. É só reconhecimento. Claro, ele pensa. Os caras até decoraram a dimensão do crime. Alguém entra no campo de visão dele. Um homem de roupas pretas, jaqueta de couro, franja caindo na testa, expressão alegre de vendedor, do tipo que com certeza sabe 3 maneiras diferentes de te matar. Ele sorri e pergunta se é a primeira vez de Kim ali. Kim olha a jaqueta. Já viu antes, no post online anunciando o mercado. O funcionário flertando com o perigo na seção de comentários. Então esse é o cara que vendeu o acesso na luz do dia. Kim acena com a cabeça e finge naturalidade. O homem explica o básico bem rápido. Taxa de entrada. Regras. Nada de causar caos em massa a menos que esteja preparado para pagar pela reforma. Kim entrega um bolo grosso de dinheiro. O homem agradece como um caixa simpático. Kim vê o dinheiro ir embora, já calculando mentalmente quanto vai voltar na direção contrária. Mas ele não veio só para olhar. Veio para vender. Então pergunta, onde fica o melhor lugar para se livrar de uma bolsa cheia de joias bem ilegais? O cara supõe que ele esteja falando de leilão. Prédio grande, protocolo, espera longa, holofote demais. Kim balança a cabeça. Ele não quer palco. Ele quer rapidez. Dinheiro agora, perguntas nunca. O homem pensa, então aponta em direção ao terceiro distrito do mercado. Se ele quer comerciantes que compram qualquer coisa, legal, ilegal, moralmente questionável, amaldiçoada, é lá que tem que ir. E se quiser o melhor negócio por lá? Um nome, Maurice. Preços justos. Boa reputação. Difícil de enganar. Quase confiável. Para um cara no mercado cheio de máscaras. O funcionário dá as direções e acrescenta mais um conselho: use máscara. Naquele pedaço da cidade, se o rosto está exposto, pode considerar a cova aberta também. Aí entrega uma máscara de graça. Por conta da casa. Kim agradece, enfia debaixo do braço e segue pelo caminho pro terceiro distrito. Em algum lugar por trás de tudo isso, uma constelação chamada Regente Secreto provavelmente está checando os analytics assim. Taxa de retenção de usuários, excelente. Onboarding de criminoso, sucesso. E já que estamos falando de regentes secretos, se você caiu nesse canal sem máscara, o sistema talvez já esteja rastreando seu histórico. A lenda diz que a única forma de esconder seus rastros é realizar o ritual sagrado de clicar, rolar, tocar e jurar lealdade secreta ao algoritmo. Alguns chamam isso de engajamento. Eu chamo de garantir que o próximo episódio não suma das recomendações que nem metade do elenco num raid de torre. Desculpa, eu precisava fazer isso.
Eles meio que me obrigam. Enfim. Você não ouviu isso de mim. De volta ao terceiro distrito, onde crime e capitalismo andam de mãos dadas. O terceiro distrito pulsa de vida. Ruas cheias de barracas e prédios de pedra, todos iluminados por lâmpadas mágicas estranhas. A multidão passa usando máscaras de todo tipo, branca, preta, rosto de bicho, formas abstratas. Kim puxa a própria máscara pro rosto e segue em frente, uma mão segurando a alça da mochila pesada. Dentro da mochila? O tipo de loot pelo qual reinos fizeram guerra na vida passada dele. Anéis e artefatos da Era da Destruição. Itens que sobreviveram onde civilizações inteiras morreram. Ele segue as direções até chegar a uma barraca discreta. Atrás do balcão, um homem de máscara branca simples gira um diamante entre os dedos enluvados, examinando como se fosse quase, mas não tanto, digno do tempo dele. Kim se aproxima. Você é o Maurice? O homem levanta o olhar. Breve pausa. Depois, um aceno. É o verdadeiro Maurice. O cara da reputação. Kim põe a mochila no balcão e diz que quer vender algumas coisas. Maurice responde num tom educado, mas cauteloso. Se for só ouro ou joia comum, a avaliação é rápida. Kim balança a cabeça. Não é só joia. Ele abre a mochila. A primeira coisa que Maurice puxa é um anel. Simples, à primeira vista. Nem grande demais. Nem cheio de enfeite. Mas o momento em que encosta nele, o corpo inteiro do avaliador fica rígido. Ele vira o anel na luz, examina as inscrições, sente o fluxo de mana correndo pelo metal. A respiração prende. Isso não é um artefato moderno, nem uma peça histórica recente. É um artefato da própria Era da Destruição. Antigo. Raro. Ridiculamente valioso. Ele olha de novo para dentro da mochila. Tem mais. Dezenas. Todos com aquele brilho sutil e perigoso. Cada um deles poderia mudar o destino de alguém. Por que nesse mundo existe outro motivo para esses artefatos serem tão disputados? Constelações. Por algum motivo que ninguém entende direito, constelações reagem forte a relíquias daquela era. O artefato certo pode funcionar como um passe VIP para fechar contrato com uma entidade bem acima do seu peso. Para um ninguém qualquer, isso significa poder. Para um nobre ambicioso, significa influência. Para Maurice, significa que ele está na frente de uma mina de ouro ambulante usando máscara barata. A mente dele dispara. Como um garoto tão novo conseguiu isso? Uma dungeon? Um roubo? Uma herança amaldiçoada? Ele quase pergunta. Depois lembra onde está. Aqui é mercado negro. Você não faz pergunta se não quiser virar mercadoria. Mesmo assim, ele escorrega. De onde você tirou tudo isso? Kim olha por cima da máscara e responde, gelado. Não é contra as regras perguntar esse tipo de coisa aqui. Silêncio. Maurice dá um pulo por dentro. Ele se desculpa na hora, inclinando a cabeça. Ele conhece a própria reputação, sabe que uma pergunta errada pode acabar com ela. Ele admite outra coisa, não consegue comprar tudo. Não é por falta de vontade, é porque literalmente não tem capital. Mesmo que vendesse a loja, a casa, os órgãos e o orgulho, ainda faltaria dinheiro para pagar o valor de leilão desse lote inteiro de anéis. Kim, sempre prático, faz a próxima pergunta. Se mandasse tudo para leilão, quanto isso renderia? Maurice pega o celular. Começa a digitar uns cálculos rápidos. Qualidade das gemas. Densidade mágica. Valor histórico. Multiplicador Era da Destruição. Taxa de colecionador fanboy de constelação. Depois vira a tela para Kim ver. O número é longo, muito longo. Kim encara. A quantidade de zeros é ofensiva. Na vida anterior, isso tudo já valia muito. Claro, mas o mundo não estava tão mergulhado na febre das constelações e na mania de colecionador quanto agora. Na época, ele segurava esses itens pelo significado. Agora ele está vendo o valor. Em silêncio, ele recalcula o quão rico o eu do passado era. Ele faz outra pergunta: quanto disso você consegue pagar agora?
Maurice faz umas contas de cabeça. Se ele liquidar absolutamente tudo o que tem, esvaziar cada cofre escondido e provavelmente viver de vento na próxima década, consegue cobrir uns 3/4 do preço estimado de leilão. Ele fala isso quase envergonhado. Espera pechincha. Indignação. Talvez uma recusa educada. Em vez disso, Kim só acena. Fechado. Eu aceito. Maurice congela. Por alguns segundos, daria para ouvir um grão de mana cair no chão. Ele engasga, confuso. Por que alguém aceitaria 25% a menos em cima de um valor já absurdo? Por que alguém tão jovem, claramente nadando em fortuna, entregaria 8 artefatos da Era da Destruição como se fossem estoque encalhado? Mas Kim tem a própria lógica. Ele não quer fama. Não quer um leilão onde todos os grandes poderes do mundo olham pro palco e perguntam: quem é esse moleque e por que ele tem história suficiente para falir a gente? Ele quer dinheiro silencioso e perfil baixo, então 3/4 de um valor astronômico está ótimo. Maurice, por outro lado, está no melhor dia da vida. Ele recolhe cada artefato com cuidado. Entre os dedos, um dos anéis pulsa com um fluxo de mana perfeito, magia do fim do mundo ainda vibrando dentro do metal, igual batida de coração preservada. Com 8 desses, ele pensa, até uma pessoa comum poderia negociar com constelações normalmente reservadas para santos, heróis ou completos lunáticos. Ele guarda tudo na mesma mochila preta que Kim trouxe, manuseando como se fosse relíquia sagrada. Na cabeça, já está pensando em como listar no leilão, quais compradores procurar, como não sair gritando de alegria no meio da rua. E então, o ar muda. Os pelos da nuca se arrepiam. Tem alguém atrás dele. Maurice vira. Um homem usando máscara negra e roupa tão escura quanto está ali, observando em silêncio. Sem barulho. Sem aviso. Simplesmente, ali. Todo instinto berra. Esse não é cliente. Não é comerciante. É alguém do topo da cadeia alimentar. Corte. Em outro lugar, bem acima daquele céu roxo e das vielas cheias de máscaras, uma porta de madeira se abre rangendo. Kim sai da passagem secreta de novo pro café abandonado, arranca a máscara do rosto e respira fundo como se tivesse acabado de sair debaixo d'água. Resmunga que, se tivesse ficado 5 minutos a mais com aquilo na cara, teria acendido só de desconforto. Ele checa o celular. Histórico de transações, atualizado. O valor na conta dele agora resolve o problema financeiro das próximas vidas. Tudo isso por 8 anéis. E ainda sobrou mais coisa no cofre. Ele sorri para si mesmo. Pela primeira vez desde a reencarnação, a expressão problema de dinheiro foi oficialmente deletada do vocabulário. Ele já está no meio do caminho de volta pro dormitório quando o celular vibra de novo. Número desconhecido. O cérebro faz cedrum de cenários. Rastrearam ele a partir do mercado? É assassino? Caçador de recompensa? A resposta é: não. É só a professora, a única pessoa em Valhalla que se recusa a reconhecer o conceito de limite pessoal. Ele suspira e atende. Do outro lado vem aquela voz de professora alegre demais, o tipo de tom que soa eternamente sorridente e eternamente surda às suas objeções. Ela o convida para uma refeição. Ele imediatamente faz a pergunta mais importante: como a senhora conseguiu meu número? Ela se apresenta com toda a naturalidade como professora de Valhalla e simplesmente passa por cima do assunto. Ela dá o horário. Dá o lugar. Não dá chance dele dizer não. Depois desliga. Kim fica olhando para a tela, ofendido em nível espiritual. Mas refeição grátis é refeição grátis. E se a professora insiste em pagar, quem é ele para impedir as más decisões financeiras dela? Ele muda de rota e segue pro restaurante. Em algum lugar atrás dele, nas profundezas do mercado negro, um homem chamado Maurice está percebendo que bênçãos às vezes vêm com garras. De volta ao terceiro distrito, o clima saiu de dia de vendas perfeito para porque o chefe apareceu. Maurice está rígido atrás da barraca. À frente, o homem de máscara preta observa ele, e a mochila de artefatos, com um olhar impossível de ler.
Não é só um grande apostador. É o gato negro. Dono do mercado negro. Intermediário da constelação que construiu tudo aquilo. Avatar local de você não quer ficar na minha lista negra. Maurice engole seco e pergunta, bem cuidadoso, o que traz o gato negro até a humilde barraca dele. A máscara se inclina. O gato negro ri e pergunta se a relação deles ficou tão formal assim. Maurice não relaxa. Ele conhece as regras. Comerciante normal não fica batendo papo com o dono do mercado. Mesmo que já tenham se cruzado, existe uma hierarquia que você não ignora se ainda gosta de respirar. O gato negro admite que só está curioso. Chegou aos ouvidos dele que Maurice vai colocar itens da Era da Destruição no próximo leilão. Só isso já é estranho. Maurice quase nunca participa de leilão. Ele é mais do tipo negócio quieto atrás da cortina. Para alguém como ele jogar algo na frente dos grandes compradores? Vale investigar. Maurice, percebendo que anonimato agora é piada, suspira e comenta que tanto faz registro secreto. O gato negro ri baixo. Quando o verdadeiro dono do mercado é uma constelação, não existe esse conceito de informação escondida. Se o chefão quiser seu dossiê, ele já leu ontem. Mesmo assim, ele não aperta demais. Só pede para ver os itens. Maurice hesita, mas acaba concordando. Ele joga a mochila preta em cima do balcão. O gato negro abre. Por um instante, não diz nada. A mana vazando de dentro da bolsa vibra, densa e antiga. Os artefatos praticamente brilham sob o céu roxo. Os dedos do gato negro pairam sobre os anéis. Dentro da mente dele, algo urra. Uma constelação, assistindo tudo através dos olhos dele, praticamente esmaga a cara contra o vidro da realidade. Notificações disparam. A entidade além está em choque. A entidade além encara o anel fixamente. A entidade além deseja aquele item. As mensagens caem como máquina caça-níquel batendo jackpot. O gato negro solta o ar devagar, olhos semicerrados. Então é isso. Nem lá em cima, os deuses conseguem ignorar esses artefatos. Ele sorri por trás da máscara. Quem quer que tenha vendido isso, pensa, não é alguém que dá para tratar como office boy aleatório. Mas essa investigação fica para depois. Por enquanto, a história volta para quem era dono desse dinheiro, e agora está indo para um campo de batalha bem diferente. Uma luz quente cai sobre mesas de madeira bem polidas. Estamos num restaurante de Valhalla, não o refeitório dos alunos, nem o dos funcionários, mas uma terceira opção, um lugar aconchegante, quase normal, onde professores podem fingir que não passam o dia vigiando adolescentes que podem morrer a qualquer prova prática. Numa das mesas, um garfo enrola a massa e leva para uma boca faminta. A professora, nossa instrutora obcecada por monstros e traumatizada por provas, saboreia a comida como se não tivesse visto refeição decente há dias. Ela solta um pum sobre como está bom, como o tempero está perfeito, como o molho é irresistível. Na frente dela, Kim está com os braços cruzados, parecendo menos um aluno agradecido e mais alguém que suspeita que tem veneno na sobremesa. Ele não come. Ele observa. Não o prato, mas o contexto inteiro. Primeira pergunta: por que Valhalla tem um lugar desses? Entre uma garfada e outra, ela explica, além do refeitório dos alunos e do restaurante dos funcionários, a academia mantém esse espaço neutro, para convidados, reuniões, ou para quem quer fingir normalidade por 5 minutos numa escola construída em cima de trauma de monstro. Quem faz que sim, levemente interessado, mas não o suficiente para pegar o garfo. Então ela vai direto ao ponto de ter chamado ele ali. Larga o talher, limpa a garganta e pede. Bem na lata. Para ele virar assistente dela. Não escravo, ela enfatiza. Assistente. Ele ajudaria na pesquisa de monstros. Analisar dados. Discutir casos estranhos, como, por exemplo, um certo aluno que abate goblins de pedra com espada de treino num golpe só. A resposta de Kim é instantânea. Não. Ela se desespera. Manda ele pelo menos ouvir as vantagens, bolsa mensal. Grana extra de auxílio estudantil. Chance de assinar como coautor num artigo sobre os 3 grandes tipos de ataques de monstros.
Nome dele registrado nos documentos da Associação de Pesquisa de Monstros. Para um contratante, esse tipo de crédito muda futuro. Ele dá de ombros. Zero interesse em acumular medalhinha acadêmica enquanto o mundo caminha para outro desastre. Ela aumenta a oferta. Mentoria, horário flexível, até dias especiais de folga das aulas. Ainda assim, não. Na lista de prioridades dele, ajudar professora motivada está logo abaixo de dormir 8 horas e ser pisoteado por boss por motivos científicos. A obsessão atual é a missão no centro da grande floresta. Não existe bolsa que concorra com isso. Por fim, ele encerra a negociação com um checkmate verbal. Ele não quer ser assistente. Não quer escrever artigo. E ela não vai comprar ele com ballets de apresentação. Ela encara, pessoalmente ofendida. Então troca de estratégia. Troca de informações. Ela se inclina para frente e oferece fofoca em troca do olhar dele sobre comportamento de monstros. Especificamente, ela cita um nome, Shoya-ren. A curiosidade de Kim cutuca por meio segundo. Aí vem o resumo, a Ren pode estar correndo risco de ser deserdada. Numa família como a dela, não se brinca com isso. Falha, escândalo ou sinal de fraqueza podem significar exílio. Kim fica quieto. Não demonstra pânico. Não pede detalhes, só registra mentalmente e se levanta para ir embora. Ele diz que já terminou de comer, e que a remuneração oferecida não é tentadora. A professora fica sentada, olhando para a recompensa mal usada. Ela trocou informação valiosa, e ainda assim não conseguiu o que queria. Quando ele está quase saindo, para. Vira de volta e pergunta algo que estava incomodando: por que ela é tão rígida em sala? Séria, dura, implacável com erros. Se em privado é um gremlin caótico. Ela responde sem piada. Quando o assunto é monstros misteriosos, tratar com leveza é receita para aluno morrer. As taxas de sobrevivência em incidentes reais dependem de quão a sério eles levam o conteúdo. E como são jovens, arrogantes e convencidos de que o mundo gira em volta do sobrenome, ela precisa ser mais dura do que gostaria. Não é só dar aula. É jeito dela de manter idiota vivo. Quem escuta? Ele chama isso de ideologia. Ela chama de dever. Ele ri baixo, dá uma zoada, vira as costas. Ela ainda chama pelo nome dele mais uma vez, na esperança de arrancar alguma brecha, uma troca, uma pista, qualquer coisa. Ele não cede. Conversa encerrada. Ele sai do restaurante. Em algum lugar distante, uma garotinha está ouvindo que pode perder a família. E bem longe de Valhalla, essa família realiza seu próprio conselho de guerra em miniatura. Pulamos para Sejong, pro templo da família Choi. O clima é pesado, formal. Na cabeceira de uma mesa baixa está Choi Jeon-seo, líder da guilda e patriarca, um homem cujas palavras decidem destinos. À frente dele, 2 jovens ajoelhados, o filho mais velho, líder de combate do grupo História Verdadeira, e uma garota do mesmo sangue, Shoya-ren. Ele coloca as regras na mesa sem açúcar. Daqui a 3 semanas, acontece o exame de classificação. Se passarem, ganham o direito de firmar contrato através de Cheon Voldu, uma das relíquias sagradas da família e prova de sucessor legítimo. Se falharem, estão fora. Sem segunda chance. Sem rede de segurança. Serão cortados completamente e expulsos da casa Choi. Ele pergunta se ainda pretendem participar com isso em mente. O filho mais velho responde primeiro, sim. Sem nenhuma hesitação. A Ren, sentada ao lado, também responde firme. Sim. Nada de gaguejo, nada de tremor. O patriarca encara os dois por mais alguns segundos, procurando rachaduras. Não encontra, então compartilha os detalhes finais, horário, procedimento, expectativas. Depois, os dispensa. Eles se curvam, se levantam e saem juntos. O pátio está quieto. Enquanto caminham, o irmão mais velho quebra o silêncio com uma pergunta leve na forma, mas não no conteúdo. Ei, você leu direito o rosto do pai? Ela pisca. Ele esclarece. Você viu a cara que ele fez quando você disse que ia fazer o teste? Ela lembra.
O canto da boca contraindo. A sombra no olhar. Dúvida. O irmão continua, cada palavra uma agulha. Ele aponta o que todo mundo já sussurra, a Ren quer se tornar chefe da família. Quer provar que é filha legítima, não um galho lateral tolerado. Ele fala com um sorriso torto, daqueles que deixam claro que ele não acredita que ela vá conseguir nenhuma das duas coisas. A voz dele afia. Ele observa que ela ainda não recebeu a bênção de nenhuma constelação. Ela não tem guardião contratado. Nenhum patrocinador divino. Enquanto isso, ele já fechou o contrato no exterior, com força reconhecida lá fora. Num clã como o deles, essa diferença pesa. Num teste como o que está chegando, é fatal. Ele diz que ela não tem chance contra ele. Que o melhor que pode fazer é desistir agora, continuar curtindo a riqueza da família e aceitar que sempre será dependente, nunca o topo. O sorriso fica cruel. Claro, se ela continuar mamando nas regalias da família, vai ter preço. Nada é de graça, principalmente orgulho. Ele acelera o passo, jogando por cima do ombro a linha final. Te vejo em 3 semanas. Aí a deixa para trás. Sozinha. Pequena. E em fúria. A Ren fica ali, punhos apertados, unhas marcando as palmas. As palavras dele se arrastam por baixo da pele. Não só os insultos, mas o jeito como ele fez a existência dela soar como peso morto. Como se a ideia dela liderar a família fosse piada ruim. A mente dela escapa pro passado. Pra voz de uma mulher. Da mãe. Dizendo para ela mirar no topo. Se tornar a cabeça da família. Porque só assim ela deixaria de ser usada como peça de vitrine ou peão conveniente. Só assim seria realmente livre. Essa memória pega fogo. Os olhos de Ren se arregalam. A vulnerabilidade racha. No lugar, surge algo afiado e brilhante. Determinação. Se o exame em 3 semanas é uma guilhotina, ela pretende ser quem puxa a corda, não quem está debaixo. O irmão quer que ela recue. O pai duvida das chances. O mundo assume que a garota sem bênção de constelação devia sair de fininho. Ela endireita as costas. Beleza, então ela vai passar no teste sem constelação nenhuma. Vai abrir caminho com a própria força, as próprias escolhas, exatamente como um certo deus da guerra reencarnado que, neste momento, está correndo por Valhalla fingindo ser estudante. E assim, enquanto Kim Jo-Yo vende relíquia que faz Deus bater curiosidade, recusa a vaga de assistente de professor e processa a informação de que sua menor aprendiz pode ser chutada de casa, a família Ventric está importando monstros do exterior. O dono do mercado negro está encarando 8 anéis minúsculos como se fossem chaves do céu, e a família Cho está afiando as facas no formato de um simples exame de classificação. Todo mundo está mexendo peça. Alguns nem sabem que estão no tabuleiro ainda. Mas a gente sabe. Fica de olho, porque em breve a missão silenciosa na Grande Floresta, os conflitos internos dos Cho e a chegada nada agradável de um certo cachorro de ataque dos Ventric vão colidir com os planos do nosso garoto. E quando isso acontecer, esse arquinho educacional simpático vai parecer bem menos escola. E bem mais mobilização pré-guerra.